universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso de número 1 em diante. Glória a Deus. Os irmãos que desejarem acompanhar também aqui pelo telão da igreja, fiquem à vontade. Essa versão ali é uma Almeida corrigida e fiel, uma versão boa, bem fiel também aos originais, ali o texto. Muito boa versão, se os irmãos desejarem acompanhar ali. Eu vou ler na ARC, Almeida, revista e corrigida. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, confirme dizendo um amém? Amém. A leitura vai ser extensa, a gente vai ler todo o capítulo 1, tá, irmãos? E depois eu já vou introduzir a leitura. Então peço que você acompanhe, preste atenção, porque essa leitura aqui, ela falará mais alto do que as minhas palavras. As minhas palavras se encerrarão no momento em que eu passar o microfone para despedir o culto. Agora essas palavras continuarão ardendo no seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-ão dada. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando foi provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem, e aqui inclui a mulher também, né? Todo ser humano, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Os irmãos podem se assentar nesta noite. Meus amados irmãos, eu fiz essa leitura extensa, porque eu gostaria de compartilhar com você esses ensinamentos práticos da epístola do apóstolo Tiago. Meus amados irmãos, a epístola do apóstolo Tiago, ela é composta por 5 capítulos, e nos seus 5 capítulos, ela contém 108 versículos. É bem certo que no início, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, também o Antigo Testamento, é claro que o Novo foi muitos anos depois do Antigo, ele não continha separação de capítulos e versículos. Isso aí teve a sua separação lá no ano 1500. Primeiro ela foi separada em capítulos apenas e depois separada em versículos. No formato original, a Bíblia era um livro que ia de Gênesis a Malaquias, sem essa divisão. Já pensou, para ler não era fácil, né? Depois ali uns expertos, uns inteligentes se juntaram e separaram em capítulos e subsequente depois em versículos. Então, nessa separação de capítulos e versículos, você pode até encontrar algum erro, né? Porque pode começar um versículo aonde deveria estar terminando, ou vice-versa, terminar um versículo onde o outro estaria começando, porque essa divisão foi feita por homens, não teve aquela inspiração divina. Eu acredito que a inspiração foi no desejo de melhorar para eu e você ler, né? Mas não na questão da inspiração quanto a divisão, a separação, ainda que ela foi muito bem feita, nessa separação de capítulos e versículos, ela ficou aí mais de 90% perfeita para a gente conseguir ler melhor a palavra de Deus. Então, depois que foi feita essa separação, essa carta, essa epístola que Tiago escreveu, a gente já vai falar sobre o remetente, sobre os destinatários, e depois propriamente dito sobre o conteúdo, que é o que nos interessa. Mas essa carta, essa epístola, depois que foi feita essa divisão, essa separação de capítulos e versículos, então a carta ficou com 5 capítulos e 108 versículos. E essa epístola do apóstolo Tiago, ela é a epístola mais prática, ou melhor dizendo, o livro mais prático de toda a Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Aí os estudiosos chegam a afirmar que a epístola do apóstolo Tiago, essa que a gente leu, ela tem 80% de conteúdo prático e apenas 20% de conteúdo teológico ou teórico, tanto faz. Ela é uma carta, uma epístola que se preocupa mesmo em trazer orientações práticas no viver cristão. Essa era a ideia de Tiago quando escreveu para os seus destinatários, que a gente já vai ver aqui quando entrar no verso de número 1. A preocupação dele não era remeter-se a uma busca teológica aprofundada. Você pode perceber isso quando você vai para o primeiro verso do primeiro capítulo. Você vai ver que essa epístola, essa carta, é a única carta que ela não inicia com uma saudação, como as epístolas paulinas, como a epístola de Pedro, de Tiago, que começa com uma saudação. Tiago já vai
como diz uma expressão, é para você entender, direto ao ponto, direto àquilo que direto àquela mensagem a qual Deus tinha colocado, que interessaria aos seus leitores. Então hoje, irmãos, o que eu e você estamos nos deparando aqui nessa noite, se você puder deixar no verso 1, pode deixar. O que nós estamos nos deparando, essa leitura que a gente leu, são conselhos práticos que o apóstolo, o escritor Tiago, eu já vou falar sobre quem era esse Tiago, ele trouxe para que nós pudéssemos viver uma vida de vitória na presença do Senhor, uma vida de conquista. Ele é muito prático em suas palavras. Essa epístola, escrita por Tiago, ela é uma epístola muito prática. Inclusive, se você for pegar alguns comentários sobre a epístola de Tiago, esse Tiago que foi o meio-irmão de Jesus, você vai perceber que o próprio Martinho Lutero tinha uma certa dificuldade em aceitar essa epístola. Inclusive ele chamava de epístola de palha, porque ele não conseguiu entender esse sentido prático da epístola. Ele achou que Tiago veio para confrontar o ensinamento de Paulo sobre a questão da salvação por fé, e aí o Martinho chegou a dizer que era uma epístola de palha, mas na verdade nós entendemos, a maioria dos cristãos, dos estudiosos, entende que essa aqui não é uma epístola de palha, ela é uma epístola prática, prática, aonde eu e você aprendemos a servir ao Senhor com uma melhor qualidade. Então, nós estamos nos deparando hoje com algo que é muito prático, por isso que eu chamei a sua atenção para os 27 versos ou versículos que a gente leu aqui nesta noite. Aqui a gente já começa a receber conselhos de como eu e você podemos servir ao Senhor, podemos servir ao Senhor de uma maneira prática. E vários textos chamaram a nossa atenção, como ser ouvintes praticantes da palavra de Deus e não ouvintes esquecidos. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em meio a uma geração de pessoas que eles são crentes dodóis, crentes mimados, pessoas mimadas, que se você diz um não, se ele não se agrada com alguma coisa do culto, ele já quer abandonar Cristo, quer abandonar a igreja, porque na verdade ele foi deixando de meditar em palavras, em livros, na palavra de Deus, como na epístola de Tiago, porque Tiago chega a dizer, quando passarem por muitas tribulações, irmãos, quando a gente passa por uma tribulação é difícil, não é? Quando passa por duas é difícil, não é? O apóstolo Tiago chega a dizer, ou melhor dizendo, o Tiago que escreveu aqui, o irmão de Jesus, ele chega a dizer que quando nós passarmos por muitas provações, já pensou passar por muitas provações? Então esse é o conselho que ele tem para os destinatários. Bom, então vamos lá, para nós organizar o nosso pensamento aqui, e você, assim como eu, não cometer erros quanto ao escritor dessa epístola. Parece ser fácil, mas quando você vai olhar o nome Tiago, aqui no São Simão nós temos um, está lá atrás, mas tem vários Tiagos aí, quando você vai observar o nome Tiago na palavra do Senhor, você vai ver que teve muitos Tiagos, a gente encontra no Novo Testamento pelo menos 4 Tiagos. 3 foram mais relevantes, 3 a Bíblia o menciona mais, Então vamos ver aqui, o primeiro Tiago que havia era o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Por que o escritor dessa epístola de Tiago não era o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu? Porque essa epístola de Tiago foi escrita mais ou menos entre o ano 40 e o ano 45 depois de Cristo. A crucificação de Cristo foi mais ou menos ali durante o ano 33,
Essa epístola foi escrita entre 40 e 45, sendo um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Aí você diz, pastor, como foi um dos primeiros livros, se ele está depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e assim por diante? Aí eu explico para você que a Bíblia não está organizada de uma maneira cronológica, e sim de uma maneira lógica. Os irmãos sabem que se fosse colocar a Bíblia de uma maneira cronológica, nos anos em que os livros foram escritos, seria mais difícil para a gente entender como aconteceu o processo ali. Então eles organizaram de uma maneira lógica e não cronológica. É por isso que Tiago foi um dos primeiros livros a serem escritos, até porque dentro do ano 40 ao ano 45, 50, muitos livros, muitas epístolas foram escritos nessa época, inclusive hoje o Evangelho de Marcos, que também é datado dentro do ano 40 a 45, também foi escrito mais ou menos nessa época. E por que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, não foi o escritor dessa epístola? Bem, porque ele foi o primeiro apóstolo a ser morto durante aquela primeira perseguição depois da morte de Estevão. Então teve aquela perseguição ferrenha onde Estevão foi morto, e logo na sequência esse apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, que a Bíblia trata, ele foi morto, possivelmente foi morto a pauladas, lançado do pináculo ou da torre do templo e depois morto a paulada. O outro Tiago que a gente encontra nas Escrituras é o filho de Alfeu, que é o irmão, é o filho de Alfeu. Esse irmão de João, filho de Alfeu, ele não foi muito relevante, a Bíblia não cita muita coisa ao seu respeito. É por isso que possivelmente não foi esse apóstolo também Tiago, filho de Alfeu. E por que a gente entende que o Tiago que escreveu foi o Tiago, irmão de Jesus? Primeiro, esse Tiago, irmão de Jesus, quando Jesus estava vivo, ele não foi um dos 12 apóstolos. Por quê? Porque ele não era nem convertido, ele era um homem incrédulo. A Bíblia diz que esse Tiago, antes da sua conversão, era um homem incrédulo. Ele era meio irmão de Jesus, porque Jesus era só filho de Maria, de José os irmãos sabem que não era, ele filho por criação, ele foi concebido no ventre, Jesus foi concebido no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Os irmãos, isso aí é tranquilo para os irmãos, mas é sempre bom lembrar, que Jesus não nasceu de uma relação entre José e Maria, porque se Jesus tivesse sido concebido por uma relação sexual de um homem e de uma mulher, ele já nasceria com o DNA do pecado, já nasceria debaixo do pecado, carregando o pecado em si. Então ele nasceu apenas de Maria, após o Espírito Santo conceber em Maria Jesus Cristo no ventre de Maria. Então esse Tiago, irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, ele teve um encontro com Cristo após a ascensão de Jesus. Ele estava no cenáculo reunido com os discípulos, com os 120, quando o Espírito Santo desceu. E a partir desse momento, esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, ele teve uma ascensão ministerial muito grande, porque você vai ver que no capítulo 9 no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo de Atos, capítulo 9, capítulo 12, o Pedro sai da prisão, Atos 12, verso 17, você vai ver que quando Pedro sai da prisão, Pedro diz: olha, vocês vão contar para os seus amigos e contem também para Tiago. E o Tiago que Pedro se refere é esse Tiago que escreveu essa epístola. E quando você vai no capítulo 12, você vai ver Pedro já falando: olha, vocês contem que eu fui solto da prisão, contem aos seus amigos e também a Tiago, no capítulo 12 e verso 17. Quando você vai para o capítulo 15, você já vê
Tiago e Pedro comandando o primeiro concílio de Jerusalém. Já pensou? Olha a ascensão ministerial de uma pessoa que era incrédula, que nem acreditava em Cristo, de repente se torna um dos grandes líderes religiosos de Jerusalém. Mais do que isso, comanda o primeiro concílio de Jerusalém. Veja, irmãos, como Deus faz. Eu acredito que Deus continua fazendo até hoje. Ele pega alguém que nem acreditava nele, que andava aí no mundo de pecado, e de repente ele coloca essa pessoa numa posição de destaque para pregar, para ensinar, e até como Tiago, escrever coisas importantes para a nossa vida. Olha que maravilha! De um incrédulo para um cristão, de alguém que não acreditava para alguém que hoje tem o seu nome na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, deixa ensinamentos preciosos. Então esse Tiago agora, ele comanda o concílio lá no Atos capítulo 15, e você vai ver que Paulo, ele lá em Atos 21 e 18, Paulo, na sua última viagem a Jerusalém, ele vê a Tiago, ele vai ver Tiago, esse que escreveu essa epístola. Também Paulo chamou esse Tiago de pilar da igreja de Jerusalém, Gálatas 2 e 9. Já pensou? Olha a importância que esse homem teve depois que ele teve uma entrega total a Deus, depois que ele teve uma entrega total a Jesus, que ele passou a crer, de incrédulo ele passou a crer. Olha só, o apóstolo Paulo, que depois de Cristo foi talvez o maior personagem ali do Novo Testamento, ele olha para Tiago e diz que ele foi um grande pilar da igreja, lá em Gálatas 2 e 9. Irmãos, olha só, quando a gente deixa o Espírito Santo fazer uma grande obra no nosso coração, Deus pode nos usar de uma maneira extraordinária nas suas mãos. Esse Tiago se tornou um grande líder em Jerusalém. Por quê? Porque ele se entregou verdadeiramente para o Senhor. Ele não fez só aquela profissão assim de boca, ou só naquele momento da emoção, que às vezes quando a gente vai a Cristo, 99% do que faz eu e você a Cristo é uma emoção. As pernas tremem, o coração dispara, você corre para frente, se joga ali, mas quando sai muitas das vezes dali, aquilo ali passou. Você nunca mais sente aquele tremor nas pernas, aquele fogo queimando, você nunca mais sente aquilo. Você sai dali, muitas das vezes as pessoas saem desse encontro com Cristo e continuam levando a sua vida de pecado. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, meus amados irmãos, a nossa vida espiritual, ela não fica sempre na mesma, ela não fica só em águas ralas, a nossa vida mergulha nos rios profundos do Espírito Santo, e a gente cresce na intimidade, no temor de Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é o que acontece com o ser humano quando ele se encontra verdadeiramente com Cristo. A vida dele não é mais aquela inércia, A inércia, os irmãos sabem, é o tempo que a gente para, ou que uma coisa para após ser freada. A inércia é isso. Por exemplo, você está indo com o carro, de repente você gruda o pé no freio, e ele leva 10 metros para parar, mas ele para. Isso aí é chamado de inércia. É o tempo que alguma coisa para após ser freado, Você está correndo, de repente você para assim, mas você dá mais uns passinhos para frente. Isso aí é inércia, Tem cristãos, irmãos, que já estão com freio de mão, já estão parando a tempo. Ele só está indo nesse processo, ele já puxou o freio de mão, ele já está quase desviado, ele já está quase fora da igreja. Algum detalhe ainda, mas daqui um pouco, se ele não retomar a sua caminhada, se ele não sair dessa inércia, daqui a pouco ele está lá no mundo novamente. Por quê? Porque ele parou, porque ele freou, ele só está indo igual aos outros, só pelo embalo, só pegou o vácuo do carro da frente e está indo. Mas nessa noite, meu irmão, tem um encontro verdadeiro com Cristo. Deixa a palavra de Deus trabalhar no seu coração e siga triunfante até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Vamos lá então. Esse era Tiago. Então o Tiago que escreveu, irmãos, essa epístola, não foi o Tiago apóstolo, irmão de Zebedeu, não foi o irmão de João, filho de Alfeu. Quem escreveu foi o Tiago,
meio-irmão de Jesus. E é importante você marcar isso, irmãos, que foi esse Tiago, porque de vez em quando vem algumas coisas aí que tenta confrontar essas informações que você tem aí, tá certo? E nós vamos ver aqui Mateus 13:55, só para você ficar com esse texto de Mateus 13:55 como base de tudo que eu falei. Eu queria ficar só ali, mas é importante ler uma referência de Mateus 13:55. Abra aí sua Bíblia se você desejar. Mateus 13:55. Vamos ver aqui uma menção. Olha só, sobre esse Tiago que escreveu essa epístola. Diz assim, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então é esse Tiago, irmão de Jesus, que é o escritor da epístola que leva o seu nome, tá certo? Vamos lá? E depois você vai ver esse Judas, que não Judas o traidor, Judas que também escreveu um livro ali, uma carta no Novo Testamento. Ele apresenta-se como irmão de Tiago, certo? Os irmãos sabem que a gente tem ali Judas na Bíblia Sagrada, mas esse não é o traidor não escreveu nada. O último livro antes de Apocalipse é Judas, e no capítulo 1 e verso 1 ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, certo? Então tem mais uma menção aí em Judas, capítulo 1 e verso de número 1 também menciona sobre Tiago. Vamos lá? Então já falamos sobre quem escreveu, e ele se apresenta no verso 1, pode projetar ali para mim, fazendo um favor. Ele apresenta, a apresentação de Tiago, irmãos, também nos remete a um ensinamento muito precioso aqui nessa noite. Um ensinamento precioso, simples, mas precioso, simples, mas muito importante. Olha só, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que tem de ensinamento precioso quando ele diz servo de Deus? Ele não era um servo? Era. E do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, se a gente apenas ler o texto apenas por ler, você não pega muita informação aqui. Mas depois de tudo que eu te falei, olha que informação linda que a gente extrai desse verso 1. Tiago, servo de Deus, até aí amém, e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter escrito assim, na epístola dele: Tiago, servo de Deus e irmão de Jesus Cristo. Ele não poderia ter escrito assim? Ele não era irmão de Jesus Cristo? Claro que era. Lá em Mateus 13:55 nós não lemos que ele era irmão de Jesus? Mas aí você começa a identificar algo importante na vida deste Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa epístola. Qual que é, pastor? A humildade dele. Irmãos, hoje tem gente que é assim: você não mexa comigo aí que eu sou irmão do fulano, nem é irmão de Jesus, é uns outros comedor de feijão aí. Você não, mexa comigo aí para você ver. Meu irmão você não mexe comigo aí que o meu pai é aquele lá. Já é uma característica de uma pessoa que não tem humildade, que se faz de um parentesco algumas vezes, ou se faz de eu usei de um parentesco porque é o que mais se ouve, né? Você não vê que não mexa comigo que eu sou desembargador, não mexa comigo que eu sou do alto calão aí da sociedade, do alto escalão da sociedade. Não tem uns que você não mexe comigo porque o fulano de tal é o delegado e ele é meu irmão, ele é o juiz e é meu parente. Sabe o que isso remete, irmãos? A falta de humildade. Porque o cara que escreveu essa epístola, o irmão que escreveu essa epístola, chamado Tiago, ele nem se apresenta como irmão de Jesus. Ele diz que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, irmãos, ter esse espírito de humildade na nossa vida. Você não sabe quantas vezes a gente escuta assim: eu não vou lá na escola dominical porque aquele lá sabe menos do que eu, vou lá aprender o que com ele? Pensou, irmãos? Eu não te falei que é ensinamentos práticos que Tiago traz para a gente?
E também não adiantaria Tiago trazer um monte de ensinamento prático e na abertura já se gabar que era irmão de Jesus. É mais ou menos, ele ia daí passar naquela linha: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Ou faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, algo assim do gênero. Olha só, não adiantaria. E não tem muita gente assim no meio da igreja, que é um super de um arrogante, que é um super de um prepotente, que não vem na escola porque acha que sabe mais do professor, não vem no culto de terça que acha que sabe mais do pastor, não vem na reunião dos obreiros porque, o cara lá na reunião dos obreiros, eu vou ouvir o que lá, eu já sei tudo. Eu não vou lá no culto porque o pessoal lá canta desafinado, vou ouvir o que eles mesmos. A gente não esbarra com gente assim, irmãos? Falta de humildade, que nós possamos ter a hombridade, a humildade de nos assentar para aprender. Não importa se a pessoa é letrado ou analfabeto, não importa se é um grande empresário ou é um proletário, que eu e você possa nos assentar para aprender. E quando a gente se assenta para aprender, irmãos, é o princípio para depois se levantar para ensinar. Ninguém pode se levantar para ensinar sem antes se assentar para aprender. Então olha só, aqui nós já extraímos algo maravilhoso. Ele poderia rotular: olha aqui, irmão de Jesus. Será que dava status ou não? Será que dava ibope para o Tiago, para esse Tiago? Que imagina, Jesus era o personagem, até hoje é o personagem mais conhecido mundialmente falando. Até hoje, naquela época já era. Não era aceito, mas era conhecido. Já sabiam quem era Jesus. Vamos lá. Então, ele escreve: Tiago, irmão de Jesus, se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor, as 12 tribos que andam dispersas. Por que a gente chama a epístola de Tiago epístola universal? Porque ela não foi destinada a apenas um grupo de pessoas, como as outras epístolas, um grupo de pessoas ou uma igreja. Quando Paulo escreve a epístola de Coríntios, a igreja é em Corinto, não era? Você veja que a epístola de Paulo era direcionada à igreja, o propósito era corrigir erros lá na igreja de Corinto. Ele escreveu para lá. Quando ele escreve aos Gálatas, para a igreja da Galácia, era para ser lida naquele momento lá na igreja da Galácia. E assim foi indo para as epístolas de Paulo. Aos Romanos, mesma coisa. Agora, essa epístola de Tiago, do irmão de Jesus, ele não diz que era para ser lida a apenas um grupo de pessoas, ou apenas uma comunidade. Ele diz que eram as 12 tribos que andavam dispersas. Por quê? Porque essa epístola de Tiago foi escrita num período de, talvez uma das maiores perseguições, foi bem no período que a gente chama como diáspora, ou dispersão. Foi nesse período onde Estevão foi morto, depois o apóstolo Tiago foi morto, e veio uma sucessão. Foi nesse período que, próximo desse período, acontece um incêndio de Roma, onde Nero culpa os cristãos, e foi tudo nesse período onde Pedro estava preso para ser apresentado, também após a Páscoa, para ser morto. Então foi num período onde os judeus que professavam a fé estavam saindo de Jerusalém. Essa perseguição espalhou eles por todas as nações da época, certo? E foi nesse período que Tiago escreve. Embora, aqui, irmãos, eu quero fazer também, aproveitar e abrir um parênteses e fechar bem rapidinho. Olha só, embora quase todo o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, foi escrito como consolação para os cristãos primitivos que estavam sendo perseguidos. Não só a epístola de Tiago, como muitos livros do Novo Testamento foram escritos por consequência de uma perseguição que eles estavam sofrendo e fugindo, e os livros escritos, os conteúdos eram: não desanime, não pare, nada pode separar do amor que há em Cristo Jesus.
era porque naquela época, irmãos, ser cristão era ser perseguido. Hoje até é ibope, né? Hoje tem uns aí que fizeram o nome por ser cristão, não é verdade? Não tem uns famosos, os cristãos famosos que chegaram na fama por ser cristão? Hoje é um status, né? Hoje a gente não tem dificuldade de chegar. Eu vou te contar, um dia eu cheguei numa loja bem ali do centro ali, eu até menciono aqui, não estou ganhando nada, mas foi na Imperial, a loja Imperial ali. Eu cheguei, uma loja muito antiga de Criciúma, cheguei lá, quero comprar aqui, só que é o seguinte, como todos os irmãos sabem, todos nós temos que fazer no carnê, né? Não sei se tem alguém que não compra no carnê. Hoje tem o cartão, mas às vezes ainda usa o carnê. Eu quero comprar um terno, mas tem que fazer no carnê. Olha, você tem que preencher uma ficha. Não tem problema. E a gente vai ver aí se aprova. Aí ela, qual o nome? Josué de Andrade. Pai, mãe, de repente ela diz, trabalha onde? Eu falo, eu sou pastor ali da Assembleia de Deus. O senhor é? Ali da Assembleia nós conhecemos todo mundo. Aqui, já parou por ali minha ficha e já está aprovado o teu cadastro. Até hoje eu compro ali e o cadastro só vai até onde eu sou o pastor, E então hoje ser cristão até é bom, mas antigamente, se você fosse numa venda, às vezes e dissesse que era cristão, eles não te vendiam. O meu pai viveu em épocas que um cristão não era nem enterrado no cemitério da cidade, era proibido. Porque o cemitério não crente não pode ser enterrado aqui. Quantas perseguições a gente sabe, né? Sei que tem pessoas aqui, Armanina, que acredito que pegaram essa fase de serem ofendidos por serem evangélicos. Hoje não, hoje está mais fácil. Mas nessa época que foi escrita essa epístola, a realidade é essa que eu estou te falando. Eles eram expulsos de suas casas, tinham as suas propriedades apreendidas ou tomadas pelos governantes da época, eram maltratados, eram rejeitados. Aí por isso que quase o conteúdo na totalidade do Novo Testamento leva uma mensagem de ânimo para essas pessoas. Vamos para o verso 2, já dei bastante informação. Vamos para o verso 2. Meus irmãos, olha só, tende grande gozo ou grande alegria quando cairdes em várias provações. Algumas versões traz tentações, Algumas versões traz aí a palavra tentação e não provação. Por quê? Porque, na verdade, eu até anotei, é uma questão aqui, do termo grego que é usado, tanto para aprovação quanto para tentação, é um termo grego, que eu anotei aqui, que deixa eu achar aqui o que eu anotei desse termo aqui, 8 quilos ali, não, deixa eu achar aqui o meu esbocinho aqui, Deixa eu achar onde eu anotei aqui, depois vai dar um branco aqui, né, irmãos? Vamos achar aqui para explicar para você essa questão da aprovação ou da tentação, está aqui, as provações são passageiras, são pedagógicas, oh meu Deus do céu. Mas depois eu acho aqui no meu esbocinho a explicação por que tem essa questão da aprovação e da tentação, tá certo? É por causa do termo grego que é usado, o Tiago usa, e nós precisamos entender, para saber, mas eu já acho que depois nas minhas anotaçõezinhas aqui, e já explico para os irmãos. Mas em algumas versões traz tentação e outra traz provação, Aí o verso 3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Agora, por que ele diz que você tem que ter grande alegria quando você cai em várias provações ou várias tentações? É porque naquele tempo eles estavam passando muitas provações, sendo perseguidos. Eles, olha, isso aí vocês têm que passar com uma alegria. Hoje, irmãos, a gente vê muitas pessoas passando essas provações
chorosmingando, porque eu já vou, tal, crentes mimados, porque e parece que Deus me esqueceu. Olha lá o ímpio, olha o carro do ímpio, olha a casa, está igual o salmista, que olhou para a prosperidade do ímpio e os pés dele estavam se resvalando já, Asaf estava lá, meu Deus, olha a prosperidade do ímpio, olha lá. E tem cristão hoje que é assim, ele olha assim para o lado, ai meu Deus do céu, isso aqui não, mais uma prova não. Aí o Tiago, o irmão de Jesus, ele disse, vocês tenham alegria quando vocês estiverem sendo provados. Sabe por quê? O texto, o próximo versículo diz, porque isso aí vai produzir paciência. Olha só, irmão, que coisa linda. Talvez você entrou aqui nessa noite sendo provado, talvez você está olhando para os lados e você está dizendo, olha, não vejo saída, eu estou a ponto de parar de desistir, esse negócio de orar, de igreja, de jejum, de oração. Irmãos, isso aí é uma estratégia que o diabo está lançando para te parar, é uma seta que o diabo está lançando na tua mente para você morrer e ir para o inferno. É isso que dá para uma pessoa que se desvia, para uma pessoa que se afasta de Deus. E você olha, irmão, 99% das pessoas que param de frequentar a igreja, 99%, você ir falar com elas, eu parei porque eu estava indo lá, mas minha vida estava ruim, as coisas não davam certo, depois eu comecei a ir na igreja, o fulano morreu, o ciclano lá da minha família pegou câncer, fui demitido da empresa, não sei o que lá, se é para continuar desse jeito, eu vou mesmo sair da igreja. Não, meu irmão, todas as provações que vêm na tua vida são pedagógicas, é para você aprender a ter paciência. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Pastor, então por que aceitar Jesus? Para você, quando partir dessa vida, o Cristo vier buscar a igreja, você desfrutar de uma eternidade com Cristo. Você serve a Jesus para ir para o céu, não para receber coisas de mão beijada de Cristo. Pastor, e Deus não faz? Claro que faz. Deus não cura? Claro que não. E Deus não dá? Claro que dá. E Deus não abre porta? Claro que abre. E Deus não faz o impossível? Claro que faz. Mas isso aí é consequência de uma vida de obediência na palavra do Senhor. Fé, dom da fé, você crer, isso aí é consequência. Mas o primeiro de tudo é você crer, confessar, crer, confessar, no seu coração acreditar, brotar a fé no seu coração, você fazer a fé germinar dentro de você, e depois tudo que vier é consequência da salvação que já está garantida através de Cristo Jesus na sua vida. Hoje tem um grupo de pessoas correndo atrás de bênçãos, tem um grupo de pessoas que vem para a igreja porque está falindo, porque está, e se vem e fica bem. Quantas pessoas vi que veio para a igreja porque o casamento estava ruim, e de repente até nem deu certo o casamento, mas ele ficou, ou veio porque o casamento estava ruim e deu certo e ele ficou. Quantas pessoas que vieram na igreja para ser curado, uns foram curados e ficaram, outros não foram curados, mas morreram crente, outros foram curados e saíram da igreja. O que identifica isso? O que identifica isso? É a intenção que a pessoa veio. Agora, se aquilo foi válido para manter ela salva, amém. Agora, se aquilo ali aconteceu e a pessoa ainda acabou se distanciando mais de Deus, não valeu de nada, a cura não valeu de nada, era melhor ter morrido antes. Então, meus amados irmãos, a maioria de nós veio para a igreja por causa de uma enfermidade, ou por causa de um problema. Agora que eu e você possamos continuar até o fim, independentemente do que acontecer na nossa vida. Amém. Independentemente do que acontecer, nós temos que prosseguir. E eu tenho visto muitas pessoas, meus irmãos, parando por causa das provações. Mas olha só, essa provação na tua vida não é para você parar. Isso aqui é profético para alguém. Chega aqui dizendo, eu acho que negócio de igreja aí hoje bagunçou tudo. Porque, irmãos, eu e você, olha só, deixa eu te dizer algo aqui, pelo amor de Deus, me entenda bem. Hoje parece que é mais fácil eu e você pegar como exemplo as pessoas erradas do que as certas.
Olha, o que tem de gente que diz, pastor, eu vou sair da igreja por causa daquele cara que anda todo errado, daquela mulher que anda todo errado. Pô, e quanta gente certa tem na igreja e tu não se espelha, abençoado? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu! Pastor, se aquele lá está usando, eu vou começar a usar. Se aquele lá parou de usar, eu vou parar. Para, gente! Se espelha em Jesus Cristo. Se espelha naquele, como disse o apóstolo Paulo, seja, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não fica olhando para o errado, não fica olhando para o pecador, não fica olhando para o devasso. Olha para Cristo. Só que, irmãos, é uma verdade que nós temos que levar o povo a pensar sobre isso. Hoje tem muita gente se espelhando no errado. Que lá está fazendo errado, eu vou fazer. Irmão, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu pode ter o da minha direita e da minha esquerda fazendo errado. Se eu entender que aquele errado eu não vou fazer e não vou deixar me afetar. Porque a minha salvação é individual. A tua salvação é individual. Não depende do fulano, do ciclano. Sabia que a tua salvação não depende nem de mim? Embora eu estou me usando aqui para não usar nenhum companheiro, mas não depende do irmão Rui, que é meu amigo, nem do Valdemir. A tua salvação depende exclusivamente de você. E é algo simples, mas se a gente não lembrar o povo, quanta gente que me procura, pastor, eu não venho mais na igreja, porque aquele cara lá, todo errado, se for para ser crente daquele jeito, eu não quero. Pô, gente, não se espelha no errado, se espelha no certo, meu Deus do céu. Tem um monte de gente na igreja fazendo certo, sendo crente piedoso, passando pelo vale e permanecendo fiel. Por que eu vou me espelhar agora no Zé Ruela aí, no João Ninguém, num que quer fazer tudo errado? Deixa fazer, irmão. Porque tem um versículo na Bíblia que é mais puro da verdade. Você está ali, é verdade, né? Até usei aqui uma redundância. Ai por aquele a quem vem o escândalo. Por que você vai se preocupar? Por que você vai se preocupar com o cara que está causando escândalo? A Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Até domingo eu acredito que eu vou pregar no culto de ceia sobre o trigo e o joio. Porque às vezes vem aquela ideia que quem tem que arrancar o joio da igreja é o líder dos jovens, ou o líder dos adolescentes, ou o líder das crianças. Quer que a gente arranque o joio. Mas você vai ver por aquela passagem que não é a gente que arranca o joio, não é você. Não precisa você querer arrancar o joio de dentro da igreja. Não precisa. Porque às vezes bem juntinho com o joio ali tem um pezinho de trigo. Se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. E a parábola ali ensina que quem vai ceifar aquilo ali é o ceifeiro. Glória a Deus, irmãos. Já pensou o dia que nós entender isso na totalidade? Você vai conseguir conviver com todos os irmãos ao seu lado na igreja. Porque você não vai ter a preocupação de o que ele está fazendo, como ele está fazendo, de que jeito que ele canta, do que jeito que ele prega, do jeito que ele lidera. Você vai cuidar exclusivamente da sua vida com Cristo. E por aquele a quem vem um escândalo, deixa ele com Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender a servir a Deus de uma maneira desprendida do A, do B, do sistema. Que eu e você nessa noite aprenda a servir a Cristo, irmãos, de uma maneira individual. O negócio é o meu tete a tete com Deus, é a tua vida, o teu tete a tete com Deus. Glória a Deus. Meu Deus, quanta gente se perdendo, se ouvisse essa palavra aqui, talvez não se perderia. Que sai da igreja por tão pouca coisa, que se ofende por tão pouca coisa. Vamos lá, vou fechar o parênteses aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, mais à frente. Verso de número 3, 4 agora. Não, vamos lá para o verso 5. Verso 5. Verso 5, olha só. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, não lança o rosto, ser-lhe-á dado. É do futuro, ser-lhe-á é no passado, né? Ser-lhe-á dada. Irmãos, tem gente na igreja que diz, olha, pastor, agora eu falei com uma pessoa essa semana, fiquei lá em casa até, veio congregar aí no setor com a gente, deu uma passada. Ele não sabe ler, mas ele prega. Aí você pode dizer, pastor, como ele não sabe ler? Ele fala, ele vai no culto pregar e ele diz, o senhor ali, lê lá para mim em tal lugar. Aí a pessoa lê e ele prega.
Ele vai lá e prega a palavra e é uma bênção. E é uma bênção. Perguntei para o pastor que ele congrega, o pastor, não, ele prega, é uma bênção. Irmãos, ele não tem o conhecimento terreno, ele não tem a sabedoria, não sabe nem ler, talvez ele falou que nem o Mobral ele fez. Quem é mais antigo que sabe que é Mobral, que os mais novos não conhecem. Aquele processo da alfabetização hoje, a gente chama de alfabetização, no passado chamava Mobral. Mas Deus deu uma sabedoria do céu para ele, Deus ensinou ele. Não precisa nós ficar, irmãos, mas eu não vou fazer por isso. Claro que se você pode, tem acesso, estude, cresça, faça, mas se ainda está te faltando alguma coisa, você quer ter mais sabedoria, peça a Deus. É Deus que dá sabedoria. Esse Tiago aqui, ele foi uma pessoa de grande sabedoria. Ele era aclamado pelo povo, mas era odiado pela classe patronal da época, vamos dizer assim. Ele era o sinédrio da época, o sinédrio da época, os aristocratas da época, o grupo que comandava o sinédrio tinha pavor dele. Tanto é que foi eles que apresentaram uma acusação para que esse Tiago, no ano de 62, fosse apedrejado. Já pensou? Os sacerdotes nessa época era Ananos sacerdote, no ano 62. Aí eles pegaram, olha só, aqueles que deveriam ser justos, os sacerdotes, que eram para fazer a coisa certa, levantaram uma acusação contra Tiago para ele ser apedrejado. Já pensou? O alto calão, a parte patronal da época, aquela classe sociopolítica, que era formado por um grupo de pessoas da mais alta qualidade, pegaram e apresentaram uma acusação falsa para apedrejar. Vamos matar, isso aí está incomodando. Não era um expert em alguma área, mas era um homem a qual tinha buscado sabedoria dos altos céus, tinha buscado um conhecimento. E ele diz, olha, se você quer conhecimento, peça a Deus. Meu irmão, se está te faltando alguma sabedoria aqui, peça a Deus. Tem muita gente hoje bebendo em fontes aí de internet. Tem muita gente, irmão, sendo corrompido, porque ao invés dele pedir sabedoria para Deus, ele vai buscar em fontes, bebendo em fontes mortíferas. Tem gente hoje que é contra a igreja, e você vai falar com ele, é só argumentos que ele pegou na internet, é só argumentos que ele buscou em pessoas revoltadas, pessoas que não têm raiz, que não têm temor. Hoje uma das maiores dificuldades que nós temos é de levar o povo a dizimar. Se falar de dízimo na igreja, em muitas igrejas até apedrejado porque ao invés de buscar sabedoria do céu, ele vai beber em fontes aonde é destilado o veneno, aonde tem parte boa e parte ruim. Não, se eu e você queremos sabedoria, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não vamos buscar em fontes duvidosas, vamos direto naquele que joga, que é Cristo Jesus. É Ele que dá sabedoria para nós, irmãos. Se você quer sabedoria, peça a Deus. E essa sabedoria aqui, irmãos, é uma sabedoria do céu. Do céu. Tem o dom da palavra e do conhecimento, o dom da ciência, tem lá nos dons. Mas essa sabedoria que Tiago está dizendo não é aquela dos dons. Essa sabedoria é uma sabedoria que é para pedir a Deus e que vem de Deus e que Ele dá liberalmente. Quer dizer, é sem medida. Sem medida. Nunca vai se cessar essa sabedoria descendo sobre a sua vida. Então, se você quer, busque de Deus aqui nessa noite. Olha só, mas peça, porém, com fé, e não duvida. A questão da fé é outro ponto importante. Por que poucas pessoas hoje são curadas? Poucas pessoas na proporção que poderia ser muito mais pessoas. A gente sabe que tem pessoas sendo curadas,
mas é que as pessoas não estão com a sua fé aguçada no coração, não estão alimentando a fé dentro de si, porque a Bíblia compara a fé com uma semente, com um grão. É uma semente, um grão de mostarda, uma semente, que se ela lançada sobre a terra, ela cuidada, ela se torna numa grande hortaliça. A tua fé hoje pode ser uma semente, pode estar brotando dentro do seu coração, mas não se contente apenas com isso. Alimente essa fé, adube essa fé dentro de você, regue essa fé, e ela pode se tornar uma grande hortaliça dentro de você. Pode algo extraordinário acontecer, se você tiver fé. Amém? Glória a Deus. Vamos estar em pé para nós orar? Pois nós vamos ver aqui que Tiago também rebateu muitas indiferenças sociais daquela época, onde os ricos estavam usurpando os pobres, estavam pisoteando em cima dos pobres. Nós vamos falar também mais à frente. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Talvez essa palavra tenha falado ao seu coração, talvez você tenha ouvido alguma parte dessa palavra, ou ela toda tenha falado com você. Eu quero te fazer uma pergunta aqui: qual vai ser a sua atitude diante dessa palavra que foi ministrada? Você vai continuar da mesma maneira? Você vai sair daqui e vai esquecer de tudo? Ou você vai sair daqui nessa noite e vai praticar? Qual será a sua atitude nessa noite? Que a sua atitude aqui nessa noite seja uma atitude de mudança, de transformação. Eu quero sair daqui mudado, pastor. Eu quero crescer, eu quero que essa fé cresça dentro de mim. Eu quero essa sabedoria, pastor, que vem de Deus, que Ele dá. Quero que você feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o seu coração. Quero orar sobre você aqui nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, que essa palavra possa produzir, Senhor, a fé dentro dos corações, Senhor. Ó Deus, que nós possamos sair daqui diferentes nesta noite, mais humildes. Que nós possamos sair daqui, Deus, buscando um conhecimento diretamente de Ti, Senhor. Deus, dirige nossas vidas aqui nesta noite. Não deixa nós ser enganados, Senhor, pelos falsos ensinamentos, pelas heresias, pela teologia liberal, Senhor. Mas que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Que nós não viemos olhar para os exemplos maus, para os exemplos errados. Que nós não viemos olhar para aquele que causa escândalo, Senhor. Que eu não venha querer arrancar do meu lado aquela pessoa que às vezes, Senhor, não é correta, é o joio. Mas que eu possa entender, Senhor, que é Tu o ceifeiro, que vai passar a ceifa e fará a separação naquele dia. Pai, eu oro pela Tua igreja que veio aqui nessa noite. Aumenta a fé, Senhor, aumenta o temor. Ó Deus poderoso, ó Deus, pode ter entrado alguém aqui passando tribulações, Senhor, muitas tribulações, e eles não estão entendendo, Senhor, e eles estão pensando que essas tribulações, Senhor, estão vindo porque Tu os esqueceu, Tu os abandonou, Senhor, porque Tu deixou essa pessoa de lado, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai, ó Deus, que essa pessoa possa entender que essa tribulação é para que a paciência seja gerada dentro dessa pessoa, para ela entender que essa tribulação é pedagógica, Senhor, ó Deus, e vai fazer essa pessoa crescer na paciência. Eu oro aqui nesta noite, Pai, e peço a Tua bênção e Te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Não se assente por um momento só, e antes das 9 eu vou terminar, tá certo? Olha só, é que é um mês de novembro, nós teremos um mês de novembro de muitas atividades aqui na igreja, e todos os cultos, eu quero estar sendo bem enfático. Domingo já fui, mas olha só, sábado que vem, dia 7, nosso grande batismo em águas, tá bom? A gente vai realizar o batismo aqui no bairro. Todos os nossos candidatos vão convidar amigos, familiares para descerem as águas batismais, tá certo? Pastor, e o batismo vai ser aberto para toda a igreja participar? Não dá, por causa da aglomeração. Quem vai lá ver o batismo, assistir,
os que vão se batizar, é lógico, e mais os familiares e amigos dos que vão descer as águas, tá certo? Eu também vou fazer em 2 horários, vou fazer umas 15 e umas 18. Então eu já estou falando para os candidatos, aqueles que não podem vir às 15 porque vão estar no comércio, aí a gente vai batizar às 18, tá certo? A gente vai batizar na piscina, tudo certinho. Então, a gente, assim, irmão, se você deseja batizar, conhece alguém que vai batizar, ô Dirlete, fica em pé aí, a Dirlete está lá, eu queria que você já passe lá, se você está aqui no culto hoje, e já preencha a fichinha do batismo. Senão, quinta-feira no discipulado, a gente já vai, quem vem quinta, já a irmã Dirlete vai descer lá para preencher a ficha. Aqui na sexta eu vou retirar as capas batismais, tá certo? E a gente no sábado às 3 horas vai batizar os candidatos. Eu já estou explicando para eles como vai ser o batismo, o local bem certinho, mas é bem aqui próximo da igreja. Então a gente vai se encontrar aqui na igreja às 3 horas, 2h30, estou marcando com eles, e às 3 horas a gente já vai ali para o local do batismo, tá certo? Então, irmão, é importante você levar seu filho ao batismo, tá certo? E já procura lá a irmã Dilete e faz a ficha. Eu estou vendo pelo menos uns 2 candidatos hoje aqui. Já procura, o que tem que preencher aí? O que eu vou fazer hoje eu não vou deixar para amanhã. Já preenche a ficha aí, tá certo? Dia 7, às 2h30 aqui na igreja, certo? Olha só, nossa Santa Ceia será domingo, dia 8, em 2 horários, às 5 e às 7. Pastor, qual horário que eu venho? Qual que você quiser. Porque os que vêm às 5 não vão vir às 7, né? Os que vão vir às 7 não vão vir às 5. Então daí dá bem tranquilo aqui para a gente manter o distanciamento na igreja. Vamos fazer 2 cultos de Santa Ceia, tá bom? EBD pela manhã. Irmãos, domingo agora, que é Santa Ceia, tem EBD. No outro domingo, que é dia 15, devido às eleições, não teremos a EBD. Só o culto à noite, tá certo? O culto à noite. Mas domingo agora nós teremos a escola bíblica dominical, tá bom? Olha só, dia 9, marque bem, olha só, dia 9 é uma segunda-feira, nós teremos aqui na igreja reunião para os dirigentes de congregação, né? E para o primeiro líder, o segundo líder e o coordenador setorial de cada departamento. Primeiro líder, segundo líder e o coordenador setorial do departamento, dia 9, uma importante reunião. Essa não é aquela reunião para os obreiros, é para os dirigentes de congregação, e cada dirigente, aqui eu vou convidar, já estou convidando o primeiro e o segundo líder de cada departamento. 19 horas oração, 19h30 a reunião, tá certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Dia 21, sábado, primeiro culto ou retorno aqui na igreja, culto ou retorno, sábado, dia 21, tá certo? Vai ser o Ignite retorno, no sábado. Dia 22, culto ou retorno, domingo, irmã Mariazinha de Curitiba pregando a palavra de Deus, dia 22, a irmã Mariazinha aqui na igreja. Dia 23, segunda-feira, culto para mulheres com a irmã Mariazinha pregando a palavra, tá certo? Então olha só, 21 Ignite o retorno, 22 culto ao retorno com a irmã Mariazinha, 23 culto para mulheres aqui na igreja com a irmã Mariazinha, tá certo? E dia 29 culto ao retorno com o pastor Pedro Tiago, tá certo? Irmãos, eu queria que você, esse mês eu até vou dar uma segurada na parte de reforma, construções e tal, porque esse mês a gente vai investir. Eu já mandei fazer ali os convites para você convidar um amigo, alguém que você deseja trazer num desses cultos. E também a irmã Mariazinha, eu me dispus aqui pela igreja para a gente pagar a passagem dela de vinda e de volta, e ainda fazer uma oferta para ela, ainda que ela não pediu, tá certo? Mas ela vive disso, os irmãos conhecem ela, é uma mulher séria, transparente de Deus. E também o pastor Pedro Tiago. O pastor Pedro Tiago, o presbítero irmão José, já se prontificou em ir buscar ele e levar novamente. Então, com as despesas, irmão José disse: pastor, para mim eu vou fazer isso de coração, vou fazer como uma oferta para a igreja. Então, aí a gente vai dar mais uma oferta para o pastor Pedro Tiago. E os irmãos sabem que também é alguém que é merecedor de uma oferta, não é um pagamento, mas é algo, até pela questão de deslocamento, vir aqui, nos atender, que bênção. Então o que eu queria durante esse mês? Que você
pode procurar nossos irmãos do financeiro, o presbítero irmão José, nosso irmão Manuel, Moisés, que atende ali, a Liliane. Olha, eu quero investir nesse trabalho do retorno, porque eu vou dar uma oferta aqui e por nada vou convidar um familiar meu que está afastado, vou convidar um vizinho, e ele vai vir aqui, e a irmã Mariazinha, pastor Pedro e Tiago vão ser usados, e essa pessoa vai voltar para a igreja, e eu vou ter parte daquela alma, mas eu não tenho ninguém para convidar, mas eu vou investir, porque alguém pode vir para Jesus, e eu vou ter parte nessa alma, porque eu auxiliei nas despesas dos nossos irmãos. Então eu queria que você esse mês, deixa Deus tocar no seu coração e oferte, nós teremos bastante investimento nessa área, vamos divulgar com carro de som. Eu estou pensando na questão dos horários, daí eu vou passando mais próximo dos dias para os irmãos, para a gente manter o distanciamento, tá certo? Então, se você deseja investir, pastor, quanto é a passagem da irmã Mariazinha? Irmão, é 160, eu vou pagar uma passagem. Amém, glória a Deus. Pastor, 160 para ir, 165 para vir e 165 para ir, só aí já vai dar 330. Pastor, eu quero dar uma passagem, posso abençoar a serva do Senhor, quero investir na missionária. Amém, pode investir, você com certeza Deus vai te recompensar, tá certo? Se você deseja, pastor, eu quero dar 10% da passagem. Amém, glória a Deus, passe ali e contribua, que esses valores desse mês eu vou usar para essa finalidade. Amém, glória a Deus. E quinta-feira agora nós temos a noite do propósito, evangelista irmão Muriel ministrando a palavra do Senhor, Bruno e Damares cantando na quinta-feira, na noite do propósito. Vamos estar em pé para despedir o culto? Foi esses os avisos que eu tinha para essa noite, glória a Deus. Vamos estar orando, o presbítero irmão Rui, nosso segundo dirigente, estará orando e já estará impetrando, e vamos continuar orando pelo Edson Lourenço, que é o cunhado da irmã Nina, que está na UTI, contraiu a Covid também, mas vamos orar para que Deus opere a vontade e o querer dele. Saúde a todos que estão de paz do Senhor. Para reforçar aqui o irmão Edson Lourenço, um grande músico aqui na Operária, um dos melhores conjuntos que a Operária teve, ele foi um dos regentes desse conjunto, é muito conhecido de toda a igreja, de muitos irmãos músicos aqui da Mato conheceram o Edson Lourenço. Então vamos orar para Deus guardar a vida dele, Então, em cada um de nós. Antes de nós orar, eu só quero dizer para você, depois de uma palavra dessa, que nós possamos renovar o nosso propósito com o Senhor, e Deus usa cada servo dele da maneira dele. Domingo Deus usou aqui o evangelista Saldelino, a mensagem introdutória, depois do Juninho. E teve um moço aqui que Deus impulsionou eu lá entregar algo para ele, e aí no final do culto eu vi que o moço estava lá, queria vir, ele estava amarrado lá na cadeira, e eu fui lá e eu disse assim: vamos lá meu filho, e se eu quero ir lá mesmo, eu estou com muito ódio no meu coração, e Deus fez milagre aqui domingo aqui, e está continuando hoje uma palavra que o pastor trouxe para nós nessa noite. Se nós formos querer, irmãos, achar defeito, nós vamos achar defeito, porque nós somos seres humanos. Perfeição é só no céu. Agora, quando nós queremos olhar para o lado bom, nós temos um motivo para olhar para coisas boas, e aí fica fácil para nós irmos para o céu em comunhão, com alegria, abençoando, sendo abençoado. Então, nessa noite, vamos continuar propositando o coração desse projeto que o pastor está fazendo, irmã Mariazinha, com todos são pessoas que a gente conhece. A Mariazinha já congregou nessa igreja, já fui muito abençoado através da vida dela. Pastor Pedro Tiago, não dá nem para se comparar, de experiência de Deus, cada um de vocês já tiveram com o pastor Pedro Tiago, Então vamos abençoar para nós sermos abençoados. Sabe quem que é próspero? É aquele que abre mão daquilo que às vezes ele ia fazer alguma coisa, ele vai lá e investe. Aí Deus prospera, Deus faz milagre na vida dele. Não vamos precisar da sobra. Não, agora sobrou esse dinheiro aqui, eu vou lá investir. Não, dá daquilo que tu ia investir, e tu vai ver que Deus vai fazer a teu favor. Então oramos nesse momento. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelos louvores nessa noite, pela Tua palavra que usou o Teu Filho, Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós, ó Deus, vamos voltar para o nosso lar, ó Pai, com um novo propósito, Senhor. Porque todos nós queremos morar no céu, Senhor. Nós não queremos céu só para uma família, só para nossos amigos.
mas nós queremos, Senhor, para toda a igreja, Pai. Todos os teus filhos têm te servido, Senhor amado. Tu tem guardado a cada um, Senhor. Muitas vezes nós não temos visto, Senhor, quantos livramentos tu nos deu, Pai. Nós queremos te louvar nesse momento, mas junto com essa igreja, Pai, vai lá na UTI daquele hospital em Araranguá, Pai, e guarda a vida do teu filho, Senhor. Ó Deus, eu ainda confio e acredito que tu tem propósito na vida daquele homem ainda, Senhor. Fazer um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Pai, ele já esteve aqui na tua casa, muitas vezes trazendo palavra para nós aqui, Deus, sendo instrumento nas tuas mãos. Pai, não deixe que essa doença venha ceifar a vida do teu filho, Senhor, mas venha guardar ele, Pai. A sua família precisa dele, a tua obra precisa dele, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Levanta a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos dizem amém. Todos por uma igreja. Uma semana abençoada a todos vocês.